dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2020, são 8 horas. Na Folha de São Paulo, fuga de investidores do Brasil mais que dobra em 2020. O fluxo total estrangeiro cairá de 59 bilhões em 2019 para 11 bilhões. Teto de gasto é teste para a volta do interesse. A fuga de investidores estrangeiros do Brasil das aplicações de risco em 2020 deve mais do que dobrar em relação ao registrado em 2019. No total, o saldo entre aplicações e retiradas de não residentes ficará negativo em 24 bilhões, 134 bilhões de reais, 24 bilhões de dólares ou 134 bilhões de reais entre janeiro e dezembro. Em 2019, as saídas somaram 11,1 bilhões, 62 milhões de reais. Para investimentos direcionados ao setor produtivo, geralmente de longo prazo e voltados à ampliação de empresas comerciais e industriais, o Brasil também atrairá bem menos dinheiro neste ano, cerca de 49 bilhões de dólares, ante 73 bilhões em 2019, e esses dados revelam que o mundo foge do Brasil por conta da gestão do país por Jair Bolsonaro. No Metrópolis, verdade restabelecida, diz defesa de padre Robson após a ação ser arquivada. O padre bilionário era investigado por supostos crimes de apropriação indébita, lavagem de capitais, organização criminosa, sonegação fiscal e outros. A fortuna desse padre é um escândalo. No G1, governo exonera Rego Barros do cargo de porta-voz da presidência. Em agosto, o governo informou que vai desativar cargo por causa da recriação do Ministério das Comunicações. E o Sérgio Moro estuda se mudar para os Estados Unidos e quem mais trabalha por isso é a mulher dele. Na verdade, Moro e família temem pelo resultado da suspeição do Moro do que ele fez nos inquéritos dos quais é acusado de uso político do cargo. No Valor, impulsionamento em sites de busca podem ser limitados pelo TSE. A compra de serviços de impulsionamento é a única forma permitida de campanha eleitoral na internet. No Correio Brasiliense, universidade nega que curso citado no currículo do indicado por Bolsonaro ao STF, Cássio Marques, exista. Instituição europeia informou que desembargador indicado por Bolsonaro ao STF fez sim um curso na universidade, mas como ouvinte e com duração de apenas 4 dias. Assim, Cássio Marques repete o caminho de Decotelli, o ex-futuro ministro da Educação de Bolsonaro. E, na verdade, indicado por Bolsonaro, não há nenhuma surpresa em saber que tem algo de errado com esse sujeito. No Correio Brasiliense, sem acordo, proposta do Renda Cidadã fica para depois das eleições, até porque o Bolsonaro pretende tirar dinheiro de pobre para pagar o programa para pobre. Na Isto É, proposta de Flávio Bolsonaro para reduzir maioridade penal aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E Maia e Alcolumbre, presidentes, respectivamente, da Câmara e do Senado, viajaram 102 vezes em aviões da FAB entre janeiro e agosto deste ano. Na Veja, mandado de medida protetiva deve ser cumprido em 48 horas, decide CNJ. Antes da resolução, não havia prazo para a notificação do acusado de agressão sobre medidas de proteção autorizadas pela Justiça. No Globo, não haverá desfile no Sambódromo em 2021, mesmo que já tenha vacina. E os hackers invadem grupo de discussão feminista organizada por professora da UFRJ.
No Globo, Witzel afastado continua recebendo salários. E empresário diz à Polícia Federal que Eduardo Bolsonaro ajudou a intermediar contato com pastor para a criação de rádio conservadora. Em depoimento à Polícia Federal, o empresário bolsonarista Otávio Facuri afirmou que pediu ajuda do deputado federal Eduardo Bolsonaro para que apresentasse a ele pessoas ligadas a igrejas a fim de concretizar seu projeto de criar uma rádio conservadora. E o indicado de Bolsonaro ao STF, o Cássio Marques, admite que não fez pós-graduação na Espanha e culpa a tradução, diz o senador Randolph Rodrigues. Após encontro com o desembargador, o senador afirma que, indicado por Bolsonaro ao Supremo, atribuiu o erro a um problema na tradução do curso de 5 dias que fez na Universidade de La Coruña. Emocionado, segundo o Estadão, Celso de Mello se despede da segunda turma do Supremo e é homenageado por ministros. Decano participou de sua última sessão no colegiado antes de se aposentar na próxima terça, dia 13, e recebeu palavras generosas e amáveis dos colegas, diz a matéria do Estadão. Oposição a pacote de ajuste fiscal de Dória une rivais na Assembleia Legislativa de São Paulo. PT, PSOL, PSL e Novo formam coalizão contra ajuste. Senadora do PSDB faz críticas ao texto do governador do partido dela, o João Dória. Na Folha, defensores públicos de todo o país estudam entrar em ação do Magazine Luiza para receber acusação. Defensor da União acusa empresa de racismo por lançar programa de trainee para negros. Defensores públicos de todo o país estudam entrar em ação do Magalu para rebater a acusação. Defensor da União acusa empresa de racismo por lançar programa de trainee para negros. Na coluna de Mônica Bergamo, ideia de limitar supersalários para financiar o Renda Cidadã tem forte resistência no judiciário. Possibilidades foram discutidas em jantar entre Paulo Guedes, Maia e Alcolumbre na Casa de Ministros do TCU. Na coluna de Mônica Bergamo, na Folha, Cássio Nunes Marques pode votar ação em que Lula pede a suspeição de Moro. Desembargador deve assumir casos emblemáticos que questionam a Lava Jato, caso tenha nome aprovado para o STF. O desembargador Cássio Nunes Marques deve assumir casos emblemáticos que questionam a Lava Jato, caso tenha o nome aprovado. Um deles é o que puniu Dallagnol, ex-estrela da operação, por críticas a Renan Calheiros em redes sociais. E o outro caso é a suspeição do Moro, e aí realmente é preciso que seja feita alguma coisa para impedir que isso aconteça. Na Folha de São Paulo, sem derrubar fake news, redes sociais apostam no TSE e denúncias de usuários na eleição. Usadas na eleição de 2018 para propagar notícias falsas, plataformas não pretendem julgar mensagens. Na Folha, em onda bolsonarista, republicanos e PSL viram campeões em candidatos a vereador nas grandes cidades. Time de Guedes estuda congelar benefícios de quem ganha mais que um salário mínimo para pagar programa social. É aquela história, eles para criarem esse programa social, eles querem tirar dinheiro de pobre para pagar pobre. Partidos tentam convencer a Globo a fazer debates, mas a emissora não quer. Assim como a Record, Globo se recusa a organizar debates neste ano. E a Polícia Federal mira Eduardo Bolsonaro e pede acesso a dados da CPI das fake news. Policiais querem confirmar o vínculo dos IPs com Eduardo e saber se deles partiram ataques contra opositores de Bolsonaro. A Polícia Federal pediu à CPMI das fake news acesso a todas as informações obtidas em suas investigações. A fuga de investidores estrangeiros do Brasil das aplicações de risco em 2020 deve mais do que dobrar. Ministério Público abre investigação sobre disparos em massa na eleição municipal.
Segundo promotores, empresas e candidatos podem ter violado lei eleitoral e de privacidade de dados. E Malafaia diz que 3 interlocutores fortes do desembargador Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro ao STF, pediram que ele fosse recebido. Dão tanta importância a esse vigarista que ele faz tudo o que tem feito. E Biden, por fim, no UOL, diz que debate não deve ocorrer se Trump ainda estiver com Covid-19. É absolutamente absurdo que o Donald Trump, contaminado com Covid-19, vá a um evento público. Isso é um escândalo. Pessoal, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.